Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e olha que bacana! Hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Carlos Bueno. Para quem não conhece, o Carlos Bueno ele é um professor da Faculdade USP de Ribeirão Preto, pesquisador, assíduo ali, produz muito artigo científico e ele vai dividir com a gente um pouquinho da experiência dele na área de pesquisa e como ele tem feito o uso das mídias sociais para divulgar esses trabalhos deles. Carlos, dá um alô para o nosso pessoal aí. Olá pessoal, beleza? Ele vai contar um pouquinho da história dele, até para você, profissional de carreira que quer seguir a área acadêmica e também pensa em como utilizar das mídias sociais, dessa divulgação, desses canais digitais, para alavancar a sua carreira nesse sentido também. Carlos, conta um pouquinho pra gente até onde que nós nos conhecemos, como foi o nosso primeiro contato aqui na Universidade de São Paulo, aqui no campus São Paulo Butantã, e hoje como que está sendo a sua rotina de trabalho, as suas linhas de pesquisa, como você contou anteriormente pra gente, hoje você trabalha com idosos e programas de emagrecimento. Fala um pouquinho pro nosso pessoal que está assistindo. Ok, então eu sou do sul de Minas Gerais, daí fiz graduação e mestrado em Educação Física na USP em São Paulo, onde tive o prazer de conhecer o Fábio. Legal. Depois fiz meu doutorado em Genética e hoje sou docente aqui na USP de Ribeirão Preto no curso de Educação Física. E aqui a gente tem trabalhado bastante com duas populações, os idosos e os obesos. A gente tem tentado responder basicamente duas perguntas. Primeiro, quais são os programas mais eficientes para essas duas populações? E segundo, como a gente pode usar características genéticas dos indivíduos para prescrever um treinamento que gere melhores resultados a cada indivíduo, considerando a individualidade biológica do seu DNA. Então, em relação ao primeiro aspecto, a gente tem testado, por exemplo, treinamento em jejum em idosos. Então, metade dos idosos treinam em jejum, a outra metade não, e a gente realiza uma série de avaliações de composição corporal, medidas sanguíneas, consumo de oxigênio, teste de força. Em relação a esse tema, a gente sabe da literatura hoje, dos estudos disponíveis, estudos crônicos que analisaram meses de treinamento em jejum, que não traz nenhum benefício adicional treinar em jejum, assim como não traz nenhum prejuízo treinar em jejum. Então, os estudos mostram hoje em relação a isso, é que não é nem benéfico nem maléfico treinar em jejum, que o indivíduo pode escolher, mas isso é mais estudado em adultos, agora a gente está testando em idosos. E a ideia da genética que eu disse é tentar entender, então, características genéticas que fazem o indivíduo responder melhor a um treino A do que a um treino B, e aí no futuro, dentro de alguns anos, acredito que a gente já vai usar o chamado treinamento geneticamente personalizado. Porque hoje a gente sabe que se a gente dá o mesmo programa de treinamento para diferentes pessoas, algumas respondem melhor ao treino do que outras. Então a ideia é tentar entender se essa resposta melhor ao treino tem relação com variáveis genéticas e conseguir então escolher o melhor treino para o indivíduo com base na genética. Por fim, também eu queria chamar a atenção do projeto nosso com obesos, que tem como objetivo testar o treinamento intervalado de alta intensidade desses obesos, é uma parceria com o projeto da Noruega, e o que é mais interessante é um estudo que mostrou que um tiro só de alta intensidade de 4 minutos já gera benefícios extremamente grandes, quase comparados a um indivíduo que treina 30, 40 minutos. Então a gente está testando também em obesos se um intervalo menor de tempo já consegue gerar benefícios significativos. Isso a gente pensa que favorece a adesão ao treinamento físico, já que ele vai precisar de poucos minutos para realizar a sessão de exercício físico. Então, como fazer esse link desses estudos científicos com a prática profissional? Antes de me tornar docente, eu fui professor de cursos de pós-graduação, de especialização no Brasil todo e dei vários cursos, vários finais de semana. E aí, sendo do ambiente acadêmico, como pesquisador, também tendo esse grande contato com os profissionais da área, eu comecei a perceber justamente que falta muito essa ponte dos conhecimentos aplicados, conhecimentos científicos
mais contato e possam desenvolver uma prática profissional mais fundamentada e, lógico, considerando toda a experiência prática. Então hoje você enxerga nessas mídias sociais, os canais digitais, como uma ferramenta ótima, no caso, para aproximar o que seria aquele conteúdo produzido dentro dos laboratórios de pesquisa para o aluno, o professor, no caso, que está lá na prática querendo uma novidade, buscando essa informação de maneira mais rápida para aplicar um melhor treinamento para o seu aluno, no caso, para gerar os melhores resultados. E a gente tem visto que isso tem aproximado bastante. Você vê que o canal do YouTube é uma opção boa para esses professores? Como que você enxerga isso? Com certeza, o canal do YouTube, por exemplo, é uma excelente estratégia para esse contato entre os diferentes profissionais da área. Porque antigamente demorava muito por conhecimento chegar ao profissional. Se o profissional lê um livro, por exemplo, ele vai ter acesso a conhecimentos relativamente antigos. Então é importante ter acesso fácil e uma linguagem que o profissional consiga entender, e fazendo isso na forma de vídeo é extremamente eficiente. O que é uma grande dificuldade que eu vejo para o profissional que não tem tanto contato com a ciência é compreender e saber como utilizar esse conhecimento. Então, se a gente pegar o exemplo de treinar em jejum é interessante ou não, que eu acabei de citar, muitas vezes o profissional vai achar um estudo lá que viu em camundongo a quantidade de uma proteína do efeito agudo, ou seja, o camundongo fez um exercício e aí no estudo lá mostra que uma certa proteína aumentou no treinamento de jejum, e aí muitas vezes o profissional que não tem contato com a área conclui, com base nesse estudo aqui em camundongo, é interessante treinar em jejum. Então essa não é a melhor conduta do profissional, porque a gente sabe que tem uma série de estudos sobre o assunto e a gente sabe que os estudos em animais podem ter resultados completamente diferentes de humano, e tendo vários estudos, que eu penso que é o melhor profissional, aquele que consegue fundamentar sua atuação, suas decisões no que a maioria dos estudos mostra sobre aquele assunto, e de preferência estudos com seres humanos e estudos que realizaram um treinamento prolongado. Legal, é desmistificar um pouco também o que é a pesquisa do que é a relação com a prática, né? E, Carlos, como que você fala, estando aí do lado da pesquisa agora, de um lado talvez diferente um pouco do que a gente encontra aqui na prática, como que os pesquisadores, o pessoal da área acadêmica tem enxergado a utilização das mídias sociais para trazer esse conteúdo para a prática? Como que vocês, pesquisadores, estão lidando com isso, com essa realidade nova? A gente acredita que isso é extremamente fantástico, tanto para quem trabalha na pesquisa, como para quem trabalha na prática profissional. Um lado positivo disso é que o conhecimento ele é trocado de forma muito mais intensa. Então, inclusive, muitos desses pesquisadores são professores de aluno de graduação e pós-graduação. Então, muitas vezes esses alunos trazem informações de mídia sociais, de vídeos do YouTube. Então, muitas vezes vídeos de extrema qualidade que facilitam todo esse trabalho, essa troca de informações. Então, é lógico que tem materiais que não têm uma grande qualidade, mas assim materiais com uma qualidade muito interessante para serem utilizados. Então, acho que é fantástico. Só lembrando que no mundo contemporâneo há uma exigência do profissional de educação física e de outras áreas também se atualizar de forma constante, justamente porque os nossos clientes são cada vez mais exigentes, e eles são exigentes também pelo fato deles terem acesso pela internet, pelas mídias sociais, a uma grande quantidade de informação, inclusive de informação de qualidade. Então, o profissional que não se atualiza, não vê esses novos estudos, que não assiste esses vídeos com diferentes conhecimentos inerentes à educação física, ele certamente estará fadado ao fracasso pela nova exigência desses clientes.
Não, é verdade. O que a gente vê agora é que os alunos, realmente, quando você chega para passar alguma informação, ele já sabe às vezes até mais do que você, porque ele já pesquisou tudo a respeito disso na internet. E agora o bacana também, Carlos, o fato assim, nós estamos lidando com um mundo novo. Essa dúvida do profissional de educação física enxergar qual que é o melhor conteúdo na internet. Eu acredito que isso também é questão de tempo, porque agora as pessoas publicando mais conteúdo vão começando a filtrar aqueles que são bons canais de canais que não têm uma qualidade tão boa assim. E o principal, que eu acho que é interessante, até eu tenho feito um trabalho junto com outros pesquisadores, que são amigos seus também, o próprio Everton, Diego, Lucas, tentando aproximar essa produção de vocês científica, que normalmente ficava escondida dentro dos laboratórios, para chegar mais próximo do pessoal da prática e enxergar, mostrar para eles como enxergar essa possibilidade de um conteúdo de laboratório ser replicável a um aluno que está lá na academia, no ambiente onde ele está dando treino para esse aluno. Então isso eu acho que a internet facilitou muito esse acesso ao conhecimento e consequentemente vai alavancar mais a nossa área. Pessoal, eu queria realmente agradecer a presença do Carlos hoje e você que assistiu todo esse conteúdo nosso, riquíssimo. Se você curtiu, gostou, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. Vamos levar essa mensagem para o maior número de professores e vamos desmistificar um pouco do que é teoria, prática e tentar associar os dois para o melhor benefício da nossa área. Carlos, quer dar um alô para o pessoal, um tchau para o pessoal nesse primeiro dia nosso de entrevista? E lembrando que amanhã tem um novo vídeo do qual nós vamos falar de um programa que o Carlos montou para premiar os melhores professores do país. E é muito interessante, não perca. Carlos, dá um aviso para o pessoal. Eu só queria finalizar dizendo que muitos profissionais de educação física acreditam que nossa área não tem o valor na sociedade que deveria ter. E a única forma, com certeza absoluta, da educação física aumentar seu valor depende de nós, profissionais, nos atualizarmos, ter uma visão ampla, estudar diferentes conteúdos, acessar esses vídeos e trocar conhecimento. É a única forma da educação física se valorizar. É isso, valeu, até mais. É pensar de modo colaborativo, pessoal, um podendo auxiliar o outro. E como o Carlos falou, a nossa área é riquíssima, riquíssima. Tem muitas oportunidades. E um último aviso só, Carlos, eu acredito que você concorde com isso também. Pessoal, saia da caixinha, pare de pensar sempre no mesmo. Nossa área tem 1000 possibilidades. Com o acesso à internet, a possibilidade de vender o nosso conteúdo pela internet também aumentou demais o leque de opções para a gente. Vamos pensar de maneira diferente como a gente pode atuar dentro da nossa área e, claro, se satisfazer muito com aquilo que é a nossa formação. Até amanhã, pessoal, um próximo vídeo. Não perca que amanhã o vídeo vai ser especial também. Vamos falar sobre o projeto do Carlos, que vai premiar você, professor de educação física, que realmente leva a sua carreira a sério. Tchau, tchau e até o próximo.